Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma grande aula para vocês, uma aula de administração pública e agora nós iremos estudar a administração pública gerencial. Assunto muito importante, assunto certo na sua prova. Você pode fazer uma pesquisa das últimas 50 provas que foi cobrada da administração pública. Em todas as provas, estou dizendo todas as provas que eu pesquisei, nós sempre encontramos pelo menos uma questão sobre este assunto. Então você tem que ser inteligente, meu amigo, né? Uma aula aí de um pouco mais de uma hora e meia, você vai conseguir ter o conhecimento suficiente e necessário para acertar este assunto aí que é quase certo na sua prova. Então vem comigo, vamos estudar este assunto. Eu particularmente sou suspeito de tecer comentários sobre esse assunto porque particularmente eu adoro, né? Então hoje nós estamos estudando o quê? Administração pública gerencial. Bacana, né? Vamos para a introdução, porque isso pode ser cobrado na prova de vocês. Na história da administração pública brasileira, tá? Desde a época do descobrimento do Brasil, nós tivemos dois momentos que nós tivemos um modelo de gestão que é considerado administração pública gerencial. A primeira tentativa no Brasil de se implantar uma administração pública gerencial data de 1967. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A segunda tentativa de se adotar uma administração pública gerencial data da emenda constitucional número 19 de 1988 e até os dias de hoje, né? Então, duas informações importantes que já foram cobradas em diversos concursos que você tem que saber, né? Mas vem cá, vem comigo aqui então, né? Fazendo uma retrospectiva das duas aulas anteriores. Aí, nesse sentido, eu tenho que falar para vocês, gente, seu estudo para ficar completo, você tem a obrigação de ter assistido primeiro a aula de administração pública patrimonialista e depois a administração pública burocrática, né? E aí, professor, o que aconteceu aqui? Então, né, a primeira administração pública que nós tivemos, né, foi a patrimonialista, com o descobrimento do Brasil, e nós temos três tipos de patrimonialismo bastante específico. Colonial, porque o Brasil era colônia de Portugal, de 1500 a 1822, né? Lembrando que em Portugal, tá, a forma de administração, na época, era a administração pública patrimonialista também. Em 1822 a 1889, nós tivemos um regime aqui chamado de regime imperial, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E nós tivemos um modelo de administração pública chamada de administração pública imperial. Bacana, 10, né? Dia 15 de novembro de 1889, tivemos o que é a Proclamação da República, né? Com o Marechal Deodoro da Fonseca, né? E nesse momento se implanta no Brasil um sistema político chamado política café com leite, né? Café de São Paulo e leite com mínimo, ou seja, uma coalizão de poder político das oligarquias de São Paulo com as oligarquias de Minas. Esse período de administração foi chamado de patrimonialismo oligárquico. Isto cai em concurso, bacana, né? Vem Getúlio Vargas, né, com o golpe de 1930, né, em Getúlio Vargas, e ele tentou implantar no Brasil uma administração pública burocrática, porque ele queria romper com essas práticas patrimonialistas, né? Então, nesse sentido, né, ele criou o DASP, né? Olha aí, muito importante esse DASP, vou colocar uma data aqui, né? 1936, cumpriu seu papel aí com bastante êxito no começo, né? É claro, eu sou suspeito de falar de DASP também, por isso que eu tenho uma aula específica em relação ao DASP, né? Depois da saída do Getúlio Vargas, o DASP ficou aí, né, sendo um órgão fiscalizador, tal, até que em 1967, já no governo militar, né, através do Decreto-Lei 200 de 67, foi a primeira tentativa de implantação da administração pública gerencial. Professor, por quê? Porque a burocracia, né, ele tende o quê? Principalmente a centralização, tá? Centralização.
A centralização, nós temos aí, claro, vários benefícios, mas nós temos aí algumas disfunções da descentralização, que são chamadas de desvantagens, né? Ou seja, né, muita centralização do poder, muita centralização dos processos, de eficiência, gigantismo, etc, etc. E a reforma gerencial de 67, preste atenção, também tem aula específica sobre o Decreto-Lei 200, né? O foco foi, em especial, isso cai em concurso público, você tem que saber o foco da administração gerencial de 67, foi a descentralização, ó. Descentralização, né? Tem que saber disso, né? Em especial, tá? Antes do Decreto-Lei 200, nós tínhamos somente a administração pública, né? A partir do Decreto-Lei 200, nós passamos a ter a administração pública direta e a administração pública indireta, né? Olha aí, né? Então, a descentralização foi, em especial, a administração pública indireta, com a sociedade de economia mista, empresa pública, fundações e autarquias, né? Então, o foco foi isso, né? Bacana, tranquilo, tá aí, né? Foi um avanço, com certeza teve seus prós e teve seus contras aí dessa reforma administrativa. Em 1985, tá? Uma data muito importante, né? Uma data muito importante, já ia falar bobagem para vocês aí, né? Uma data muito importante. O que aconteceu em 1985, né? O chamado processo de redemocratização, né? Ou seja, eleições diretas para o cargo de presidente da República, né? Governadores, etc, etc, redemocratização. O que aconteceu? Isso você tem que entender, cara, porque eu vou chegar aqui e a aula vai ser sobre 1988 em diante, basicamente, claro, né, os anos que vão anteceder isso, porque o nosso modelo de gestão gerencial pós-burocrático que nós estamos estudando, né, que cai em concurso, é esse aqui. Mas se você não entender o histórico, por que isso aconteceu, você não vai conseguir compreender. Então, em 1985, os políticos voltam com o poder, vamos dizer assim, né? E aí, professor, os caras passaram 24 anos na caixinha, guardadinho, tá? Enrustido ali. De uma hora para outra, ele, pum, tá aí de novo aí. Vocês aí estão no comando do país. Cara, papo reto. E aí? Aí as práticas patrimonialistas, né, voltaram com tudo, né? No Brasil, em 1985, né? Índices de nepotismo, corrupção elevadíssimos, né? Claro que não foram os maiores, né? Os maiores foram agora, na história recente do Brasil, comprovadamente, né? E aí, professor? E aí o seguinte, olha só, na época, eles tinham essa preocupação com o Estado, né? Pô, para aí, cara, em 85 começou a ter, os políticos começaram a indicar pessoas nas estatais, inchar a administração pública direta, indireta, etc, 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 etc. E aí, professor, aí, qual que é o remédio para combater a corrupção? O remédio é a burocracia. Então, a Constituição de 1988, tá? Também tem aula específica sobre isso, né? Implantou a administração pública burocrática, né? Olha aí, houve a rigidez, né? A rigidez, né? A rigidez, em especial, né? No provimento, tá? Graças a Deus, o quê? Concurso público aí, ó. É obrigatório, assim por diante. Então, houve o quê? A administração pública burocrática, né? Tanto é que a Constituição de 88, para os nossos aqui, né? Para os nossos estudos, né, de administração pública, ela é conhecida como retrocesso de 88. Então, se cair na sua prova isso, retrocesso de 88, você vai ter que entender que o retrocesso de 88 diz respeito exatamente isso. Gente, em 1988 o mundo já clamava a administração pública gerencial. Só que no Brasil, sempre atrasado, né? No Brasil, sempre atrasado, ele teve que retroceder a burocracia para conter, tá, a corrupção e conter aí o patrimonialismo. Essa foi a intenção. Bacana. O que aconteceu? Em 1990, através de Collor de Mello, houve abertura econômica, houve consenso de Washington, ou seja, este modelo burocrático existente não dava mais conta
tá, de produzir os resultados que a sociedade necessitava. Também a administração pública burocrática, o tempo já passou. Tá? O tempo já passou, o mundo mudou. A burocracia ela deu certo lá no início do século, né? No início do século passado. Tá? Deu muito certo, né? Aí o que acontece? Era um modelo ultrapassado que não dava mais certo, né? Ou seja, o Brasil precisava novamente o quê? Mudar o seu modelo de gestão. Em 1988, através da emenda constitucional número 19 de 1998, né, foi implantado no Brasil, tá? Através, por exemplo, tem os princípios da administração pública, né? Antes era limpo e sem P, né? A partir de 1988, este Ezinho aqui passa a ser a administração pública gerencial, pautada na burocracia, né? Isso é importante, não veio negar a burocracia, né? Como a burocracia veio negar o patrimonialismo, bacana, negar, combater, erradicar de forma bem decisiva, o gerencialismo não. O gerencialismo, o que vem? Essa concepção de gerencialismo é um modelo de gestão, a gente vai explicar para vocês aqui detalhes sobre isso, está pautada na burocracia. Claro que vai o quê? Modificar 1, 2, 3 pontos aí importantes que vão fazer a diferença na administração pública gerencial. Bacana? E aí, professor, essa aula é completa? Sim, essa aula é completa, mas esses instrumentos aqui que nós temos aqui, tá certo? Esses instrumentos aqui, DASP, por exemplo, tem uma aula específica, Decreto-Lei 200, outra aula específica. Entre o DASP e o Decreto-Lei 200, nós temos o insulamento burocrático de Getúlio de Juscelino Kubitschek também, tem uma aula específica sobre isso, né? Aí tem a Constituição de 88, não direito administrativo, mas de administração pública, tem uma aula específica. A emenda entre 88 e 1998, nós temos um documento chamado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, né? Muito importante porque foi com base nesse documento, o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que fundamentou e subsidiou, orientou a emenda número 19 de 98, né? Tem aula. Então, é isso aí. Bacana, gente, né? Entre 67 e 88, nós temos aqui um cara chamado, né? Também a gente vai estudar especificamente, né? PND, né? Plano Nacional da Desburocratização com Hélio Beltrão. Vamos estudar esse cara também. Bacana? Então tá aí para vocês, né? Um contexto geral, né? Contando um pouco aqui das reformas administrativas, né? Ok. Então nós estamos estudando o quê? Administração pública gerencial, né? Vem comigo, né? Só recordando, né? O que acontece, né? Normalmente, tá? Tem duas coisas que são diferentes: reforma do Estado com a reforma do aparelho do Estado. Toda vez que o Estado muda as suas características, né? Por algum evento importante, social, econômico, cultural, político, né? O que vem acontecer? O Estado muda o seu aparelho do Estado para se adaptar a essa realidade, né? E a administração também. Tá? Então, lá, antes do Estado proto, né? Antes do nascimento do Estado, né? O Estado feudal, a forma de administração era patrimonialista, né? E aí, acabou o feudalismo, surge o Estado absoluto, né? Aqui também é chamado de Estado moderno, né? Absoluto porque o poder está concentrado na mão do rei, né? Esse Estado ainda tem muitas ainda herança, requisitos, né? De quê? Do feudalismo. Então, ela também adota uma forma de administração chamada patrimonialista, né? Tem mais, professor? Com certeza, né? Aí, esse tipo de Estado, ele não atende mais às necessidades da sociedade, porque a sociedade procura, deseja, luta pela sua democracia, pela sua liberdade. Surge o modelo econômico capitalista, surge o liberalismo, né? Ou seja, uma concepção de Estado, e essa concepção de Estado, a forma patrimonialista do Estado, combate. Então, o patrimonialismo ele é totalmente contra a democracia, né? As práticas patrimonialistas, né? E também prejudica sobremaneira o mercado, o Estado liberal.
E aí, professor? Aí, esse estado aqui, a burocracia deu certo? Claro que deu certo, né? Por quê? Porque esse estado aqui era um estado mínimo. Esse estado aqui era aquele estado que tinha poucas atribuições, garantia os contratos, defesa externa, diplomacia, segurança pública e justiça, né? Ou seja, os gastos eram pequenos. E o modelo liberal de estado mínimo, o que acontece? Há uma exclusão social muito grande. Quanto mais pessoas você exclui do contexto econômico, social, menos pessoas você tem no mercado consumidor. E aí, professor? E aí? Daí aí esse estado se esgotou, né? Com a crise de 29, eu já expliquei isso na aula específica, esse estado deixa de existir. Daí surge um tipo de estado, né, que é chamado estado intervencionista social burocrático. Intervencionista porque ele passa a intervir diretamente no mercado, ele passa a intervir diretamente na sociedade, ele passa a distribuir renda, ele passa a fazer o social, educação, saúde, assistência social, para quê? Como forma de você redistribuir renda, de forma de você incluir pessoas no mercado consumidor. E esse tipo de Estado, ele surge 3 tipos de Estados distintos, né? Do Estado intervencionista social burocrático, o Estado do bem-estar social, welfare states, né? Que foi o modelo de Estado nos Estados Unidos e na Europa, né? Muito bem sucedido. Esse welfare states aqui, não sei se vocês já assistiram aquele filme, na minha época, quando era Gorizotti, na década de 80 que passou esse filme, De Volta para o Futuro, né? Então aquele A.J. Fox, né? Aquele que agora hoje ele tem até mal de Parkinson, um baita de um ator, né? Ele volta no passado, né? Ele volta lá na década de 60, nos Estados Unidos. A década de 60, né? Era chamado o quê? Época de ouro, né? Época de ouro, né? Época de ouro, né? Época de ouro era o estado do bem-estar social, todo mundo tinha emprego, todo mundo tinha renda, né? Por quê? Porque o Estado ele incluía as pessoas no mercado consumidor e incentivava as empresas para produzir produto. Quanto mais a sociedade consumia produto das empresas, mais a empresa ganhava. Quanto mais consumia, mais o governo ganhava. Ou seja, então era anos de ouro, né? Tá aí, né? O que aconteceu com esse cara aqui, né? O que aconteceu com esse cara aqui? Aconteceu que começou a ter a globalização. Tá? Então o tênis da Nike passou a ser fabricado na China, passou a ser fabricado na África, em outros países onde o custo de produção, houve a diminuição da comunicação e do transporte. Então era mais barato vender o tênis da Nike, que você fabricar lá fora dos Estados Unidos e transportar, do que você fabricar lá. Muitos direitos sociais nos empregos, né? Então o que acontece? A estrutura dessa base aqui, ela acabou, né? Ela acabou, claro que teve que fazer as reformas, a gente vai falar um pouco sobre isso aí, mas é importante você saber do estado do bem-estar social, welfare states, né? Então esse estado aqui, né? E o estado americano passou a ser o quê? Um estado democrático, né? Então não existe mais o estado do bem-estar social, é impossível, né? Estados desenvolvimentistas, né? Os estados desenvolvimentistas, no caso brasileiro, dos países subdesenvolvidos, ora, a administração pública, o Estado ocupava o mercado com as estatais, ora, incentivava o mercado para produzir. Qual é a pessoa mais correta a pessoa ideal para produzir? O mercado, tá? A teoria da escolha, né? Pública, é o mercado, porque o mercado tem concorrência, então consegue produzir bens aí com menor custo e mais qualidade, né? Esse estado aqui também esgotou, né? Esse estado aqui do bem-estar social, principalmente Estados Unidos e Inglaterra, né? Esse cara aqui, né? A partir, então a partir de 1970 começou o quê? O esgotamento desse estado aqui, né? E esses países fizeram suas reformas. A gente vai falar um pouquinho, principalmente da reforma inglesa nesse sentido aqui. Os estados desenvolvimentistas, né? Isso aqui, os efeitos do estado desenvolvimentista começou um pouco depois, né? No Brasil, por exemplo, né? Em 1990, né? É a data que eu considero o fim dos estados desenvolvimentistas, né? No caso brasileiro, né? Com a abertura econômica que Collor promoveu no país, né? Os estados socialistas, aqui representado, né? Pela Rússia, né? A União Soviética, né? Aqui, a derrocada desse estado aqui é de 1989, né, com a queda do Muro de Berlim. É claro que tem alguns sobreviventes, né? Coreia do Norte, né?
Cuba, né? Coreia do Norte, Cuba. China não é, cara. China é um país capitalista com uma ditadura lá, né? Então, bacana, ó, estados socialistas, né? E aí, houve um esgotamento desse estado, um estado 100% burocrático. O que aconteceu? Todos esses estados passaram por reforma, né? Reforma de estado, consequentemente, a reforma do seu aparelho do estado, que surgiu a social-democracia, que hoje é o estado aí, eu digo para vocês aí, é um modelo em construção ainda, né? Ainda está muito pouco tempo em relação a isso, mas é um modelo aceitável, que tem como modelo gerencial. Tá? E o meu trabalho aqui é explicar esse paradigma pós-burocrático. Né? Então você tem que entender isso aí, como surgiu o Estado gerencial. Tá? Essa aqui é uma aula, é uma interpretação, é uma introdução com detalhes que eu estou falando. Agora a gente vai colocar no slide muitas coisas que a gente contou. Mas só por isso aqui, com esse entendimento, com esse modelo mental, você será capaz aí de acertar muitas questões de concurso, né? Olha aí a ciência política se manifestando, né? Eu confesso para vocês, se eu tivesse hoje meus 20 anos, 19 anos aí, antes, 17 para 18 anos, quando eu comecei, quando entrei na faculdade, né? 17 para 18 anos, né? Isso lá em 1991, né? Hoje eu escolheria, eu sou administrador, com muito orgulho, gosto muito, mas eu acho que naquela época eu ia escolher ciência política para cursar, porque eu adoro isso aqui. Vem comigo, né? Olha só. Administração Pública Gerencial. Feito isso tudo, né? Aqui são textos do Luiz Carlos Bresser Pereira, tá? Todos esses textos aqui, datados de 1995, do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, até hoje, todas as bancas de concurso que eu conheço utilizam esses documentos do Bresser Pereira, tá? São os documentos mais completos existentes. Só arrumar o ar-condicionado aqui, só um pouquinho. Pronto, né? Ok, né? Então é o seguinte, né? São os documentos completos que as bancas utilizam, né? Então vem comigo. Quando surge a administração pública gerencial? Já expliquei. Surge com a resposta à insuficiência do modelo burocrático do Estado intervencionista. Emerge na segunda metade do século XX, ok, né? No contexto de um lado, né? Na segunda metade do século XX, aí eu vou parar um pouquinho e falar para vocês, nos Estados Unidos, na Inglaterra, a partir da década de 70, né? No contexto de um lado, a expansão das funções econômicas e sociais do Estado. Então, o que acontece? Antes era um Estado mínimo, tá certo? O Estado mínimo não deu certo. Surge o Estado intervencionista social democrático, né? Esse Estado garantiu, através das cartas constitucionais, das cartas constituintes, o que? A expansão das funções econômicas, e sociais do Estado, né? Ou seja, aumentos sociais vai aumentar a despesa do Estado. E de outro, o desenvolvimento tecnológico, né? Ou seja, estava mudando a tecnologia, né? A globalização, isso aqui é fator importante, porque com a globalização, o Estado perde o controle de sua divisa, né? Ele perde controle econômico, né? Da economia mundial, ou seja, um novo cenário. Lá no início do século XX, nós não tínhamos globalização, nós não tínhamos desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento tecnológico reduz custos de forma gigantesca, nós não tínhamos essa economia mundial, né? Por isso a burocracia dava certo. Então, este é o contexto, né? Ou seja, mudou as coisas, né? Mudar as coisas, então teria o quê? Teria que mudar também ao tipo de gestão do Estado. E o tipo de gestão que na época foi pensado, e também eu concordo que não enxergo o outro, era a administração pública gerencial. Né? Naquele contexto, né? Necessidade de reduzir custos, né? A gente sabe que a burocracia tende a crescer além do necessário, né? Além de reduzir custos, né? Aí eu vou falar para vocês uma expressão do Bresser Pereira, né? Ele falou o seguinte, que a administração pública era um grande elefante branco, né? Que não servia para nada, né?
além de eu reduzir custos, né, ou seja, o gasto muito alto com a máquina pública, aumentar a qualidade dos serviços. Olha aí, aumentar a qualidade. Os serviços eram péssimos, né? Ainda os serviços não melhoraram bastante, mas são péssimos ainda, mas eu confesso para vocês que em relação, tá, naquela época já estão muito melhores, né? E o principal, mudar o foco da gestão. A gestão burocrática, o foco qual que é? O foco é a própria burocracia, né? Máxima eficiência, né? E aqui não, tendo o cidadão como beneficiário desta política pública, né? Então esse aqui é o contexto, né? Professor, como é que vai fazer isso, né? Como que nós vamos mudar o modelo? Primeira coisa, nós temos que ter o quê? Ferramentas. Né? Temos que ter ferramentas, temos que ter o quê? Metodologias, né? E quem que produz? Eu sou administrador há muito tempo. Quem que produz ferramentas e metodologias de gestão? É a administração pública ou é o setor privado? O setor privado. Por quê? Porque no setor privado nós temos uma coisa chamada economia de mercado. Então tem empresa A aqui, empresa B, duas monstras disputando ali o consumidor, o mercado. Então as duas empresas eles têm que fazer o seguinte, né? Uma competir com a outra. Como é que vai competir? Através dos seus produtos. Então você tem que oferecer os seus produtos com menor custo, com melhor qualidade, com melhor atendimento. Quem conseguir fazer isso vai conseguir ter a preferência do consumidor. E como é que ele consegue isso? Ele vai importar o quê? Como é que ele consegue? Através de metodologias, ferramentas. Então, na administração pública gerencial, preste muita atenção, ela vai importar procedimentos e mentalidades típicas da iniciativa privada, resguardada a finalidade pública do Estado. Olha que coisa importante, isso aqui já caiu em diversas provas de concurso, não foi uma vez de duas. Então, importa procedimentos e mentalidades, né? Professor, eu quero algum de procedimentos aqui, gestão por competências, avaliação de desempenho, tá certo? Indicadores de desempenho, né? Que mais? Gestão de carreiras, né? Gestão de carreira, balance scorecard, né? Aí balance scorecard, qualidade total, ferramentas da qualidade, Chical, árvore de problemas, são todos procedimentos e mentalidades, né? Mentalidade de quê? De competitividade, né? Ok, todas essas ferramentas elas foram produzidas por quem? Pelo setor produtivo, pela iniciativa privada, pelas empresas, né? Tudo bem. Agora o seguinte, professor, essas empresas aqui, todas elas só sobrevivem se elas tiverem uma palavrinha chamada de lucro. Ok. Só que a administração pública, gente, não visa lucro. Claro, não pode visar lucro. Tem um orçamento, né? Perdão, gente. Só como tem um orçamento, não significa dizer que tem que gastar mal o recurso público, né? Por isso que fala, resguardada a finalidade pública do Estado. Resguardada a finalidade pública do Estado. Então, uma das diferenças da administração pública gerencial para a administração gerencial das empresas é que nas empresas todas essas ferramentas aqui, elas são focadas no lucro, na rentabilidade da empresa, né? Já na administração pública, para ter a efetividade, eficácia e eficiência dos recursos públicos, não pode ter lucro, mas ele quer o quê? Melhorar a qualidade do atendimento, o custo dos serviços prestados para o cidadão como beneficiário, tá? Aí, vamos lá. Tem aí um grupo aí, desde aquela época, fala, estão privatizando o Estado, né? O Estado vai ser uma empresa, nada disso, gente, nada disso, tá? Você pode ter certeza, se o examinador colocar isso na prova, o examinador está mexendo com as suas emoções. E na prova, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma aula de cursinho, e eu tenho que ser fiel aqui o que cai na prova de concurso, né? Mesmo tendo algumas coisas que eu não concordo muito bem, mas eu sou fiel a isso, né? Então o que acontece? Se o examinador falar, olha, tá? Se o examinador falar, olha, né? Para privatizar o Estado e querem pegar você, não vai, né? Porque a administração pública gerencial vai importar essa mentalidade de iniciativa privada, essas ferramentas, mas deve resguardar a finalidade pública do Estado, né? Ponto final. Vamos lá.
Ou seja, o nosso foco gerencial, senão não seria gerencial, está aqui, controle nos resultados, nos fins. Tá? Então, isso aqui está em amarelo, porque isso aqui já caiu em centenas de questões de prova, tá? Desde quando eu conheço de concurso, centenas de vezes. Na administração pública burocrática, o controle são nos processos, são nos meios. Por quê? Max Weber disse, os melhores meios para se produzir os fins, né? E aqui não, aqui muda isso, tá? Você vai ter a burocracia, vai ter um controlezinho de meio, claro, né? Mas está aqui, tá? Controle nos fins, nos resultados. Por que resultado, professor? Porque ele está preocupado exatamente, olha só, né? Aquele que vai receber as políticas públicas, né? O cidadão como beneficiário. Então, por isso, cara, você tem que. Isso aqui é básico, né? Isso pode cair na sua prova, já caiu, sempre cai. Tá? O aluno tem que decorar isso. Isso tem que entender, né? Ótimo, né? Vem comigo aqui, né? Vamos lá. Então, a administração pública gerencial, né? Ele surge, tá? Atenção, da crise do modelo burocrático. Por quê, professor? Porque o modelo burocrático já não atendia mais expectativas da sociedade. O Estado estava só crescendo, aumentando despesas, aumentando, e o quê? E não conseguia produzir produtos e resultados para a sociedade, que é a sociedade que banca a administração pública, né? Esse modelo ele passou a ser o quê? Autorreferido, né? Está ali, controle do controle, controle do controle dos processos, só crescendo, 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 né? Ou seja, totalmente ineficiente, né? E caro. E o dinheiro não chegava lá na ponta, né? Um modelo complexo, uma situação bastante complexa nesse momento aqui, né? Eu estou trazendo as concepções, né? Então, a primeira concepção que eu vou falar para vocês é o seguinte, né? Este modelo, tá? Este modelo gerencial, ele trouxe concepções neo-institucionalistas, né? Ou seja, de um novo Estado, né? De um papel de um novo Estado. Esse papel de um novo Estado é da social-democracia, que hoje eu digo para você que a maioria dos países, né, salvo a Venezuela, né, que a Venezuela né, ela está um socialismo moderno, né, tem que até estudar um pouco mais sobre isso, o que vem a ser isso, né, mas pelo que a gente acompanha aí no noticiário mundial, a Venezuela está em tremenda crise, né, hoje mesmo no rádio, eu levando minhas crianças na escola, né? Eu vi lá que estão vendendo carne podres, né? Porque é mais barato, né? Ok, vamos voltar aqui. Então, primeiro, tá? Esse modelo gerencial, em especial o caso brasileiro, tá? Teorias neo-institucionalistas, né? Tá? Econômicas, né? Ok, né? Novo papel do Estado, né? Teoria das agências. Isso cai em concurso, tá? Teoria das agências, né? Tá aqui. Teoria das agências é a teoria de regulação. Tá? Aí. Regulação. Tá? O nosso tipo de Estado era um Estado chamado de Estado desenvolvimentista. Não é isso? Desenvolvimentista, né? No Estado desenvolvimentista era assim. Nós temos o Estado. Tá? Nós temos o Estado. Nós temos aqui o mercado. Né? Vou colocar esse M aqui, ó, em branco aqui. E nós temos aqui a sociedade. Tá? No Estado desenvolvimentista, claro, o Estado fica no topo, né? O que acontece aqui no mercado, né? No mercado, ele é dividido. Ora, o Estado, ele assume, aliás, aqui, ó. Ora, o Estado aqui vem o quê? Assumir o papel das empresas do mercado, né? Então aqui, por exemplo, no caso brasileiro, vou dar um exemplo, o setor de telecomunicações, ele era um setor o quê? Estratégico, considerado estratégico, né? Era importante. Então, o que? Telecomunicações eram o quê? Estatais, né? Estatais. O Estado ocupou aqui a parte do mercado, né? E nós sabemos que o Estado, tá? Ele não tem, né? Ele não tem o que? A eficiência, a competência para ter ideias de mercado, de competitividade, de qualidade, de eficiência, né? E aí, o que aconteceu? Teoria das agências, né? Ele repassou, né? Esse mercado, né? No Brasil ainda tá assim ainda, ó, né?
tá? Aqui é M, né? E aqui Estado. Então ele repassou esse setor de telecomunicações, tá? E criou aqui no âmbito do Estado as agências aí, ó. Ó. Ah, professor, você está falando da Anatel? Anatel é dois exemplos do quê? Da teoria das agências, né? O que aconteceu aqui? Privatizou, devolveu esse setor que ele é um setor que pertence ao mercado, tá? Ele pertence ao mercado, isso aí não é uma política de Estado, né? E só que esse setor aqui não ficou solto, né? Ele fez o quê? Uma regulamentação, ele fez uma regulação através das agências. Então essas agências aqui, o papel dessas agências, e no começo eu digo para vocês que funcionou muito bem. O papel dessas agências aqui eram de quê? O papel das agências era de regulação, cara, de fiscalização, de melhoria, para regulamentar o setor. As empresas não podem ficar soltas aí, até para evitar o que? Monopólios, né? Que deu certo no começo, eu sou testemunha disso, eu vivi tudo isso aí, né? Aí houve a politização. Começaram a nomear diretoria aqui, né, de sindicato, de partido, de quem não tinha mínima condições de quê? De gerenciar esse setor. Setor bastante específico, tem que ter bastante conhecimento, tem que ser pessoas estudadas, éticas, né? E aí pronto, né? Começou, aí tá aí, né? Tá? Aí, né? Hoje nossa internet, né? Uma das piores do mundo, né? Tá? Então, aí houve. Então, isso é a teoria das agências, né, que foi aplicado no nosso modelo gerencial. Professor, teoria da escolha pública, né? Isso aqui é outra coisa, né? A teoria da escolha pública, né, é aquela teoria na qual a gente importa, né, princípios da economia de mercado, né, para o serviço público, né? A competitividade, né? A meta, né? Então, ou seja, economia de mercado, as coisas boas de mercado são as metodologias, procedimentos, coisas de mercado que podem ser absorvidas pela administração pública, sempre resguardando a coisa pública de ser. Então, modelo complexo, né? Tudo isso aí, né? Tá aí, né? Tem mais? Só tem mais. Tem que explicar para vocês isso aqui. Você tem que ter essa ideia, né? Tem que ter essa ideia, essa concepção, né? Vem comigo, né? Claro, inspiração nos modelos de gestão empresarial, tá? Isso vem até, ó, teoria da escolha pública, isso eu já vi provas de concurso, o CESP gosta de cobrar disso, o FCC também, preste muita atenção, eu já vi também a Fundação Getúlio Vargas cobrar isso. Ferramentas, gestão de competência, resultado, balance scorecard, né? Planejamento estratégico, matriz SWOT, qualidade total, né? Contemporâneos, mas não pode se confundir com estes últimos, não são similares, né? Ou seja, gestão empresarial são para as empresas. Nosso modelo de gestão gerencial, administração pública gerencial, tem que resguardar a necessidade pública brasileira. Bacana. Então, esse aqui é o modelo, né? A concepção nossa do modelo gerencial, né? Então, o que acontece, né? Lá, eu vou passar para vocês aí já, a década de 80 foi conhecida como a década perdida no Brasil, foi considerada a década perdida no Brasil, né? Aí teve o processo de redemocratização, muito confuso, né? Cara, confusão, né? O cara que foi eleito não assumiu o Sarney. Aí deram mais um ano de governo para o Sarney, fizeram eleição, década de 80, Collor, tá? Impeachment do Collor, abertura econômica, né? Então o Brasil estava o quê? Né? Na época, né, da reforma do Estado do brasileiro, ó, práticas patrimonialistas, corrupção e excesso de quadros, né? Então essa é a nossa perspectiva que a reforma, o modelo reformista brasileiro da contextualização, aqui vai surgir o modelo gerencial. Então essa era o diagnóstico, né? O diagnóstico esse já consolidado aí, aceito pela comunidade, né? Tendência mundial de diminuição do tamanho do Estado, né? O modelo está aqui entre aspas neoliberal, né? Está aqui entre aspas neoliberal, porque modelo neoliberal também eu não enxergo que exista isso, né? Hoje eu enxergo na social-democracia, que é o modelo capitalista, claro, né? Mas o modelo neoliberal, ó, modelo liberal, você sabe, né, cara, que o modelo liberal não dá certo, né?
deu aí, já dei uma explicação para vocês, né? Então, neoliberal vem um novo liberal, né? Então, eles chamam isso de modelo neoliberal. Está entre aspas aqui porque pegou esse rótulo, né? Mas eu, particularmente, eu não acho que seja essa a tendência né? Agora, sim, que é uma tendência mundial de diminuição do Estado, tem que ter. Por quê? Porque não adianta, cara. Ó, modelo gerencial, né? Nós vivemos. Só que o modelo gerencial, você nunca pode esquecer, não vem exterminar, erradicar com a burocracia. A burocracia vai existir enquanto tiver Constituição, tá? O poder público tem que ter burocracia. Isso vai ter que ter. Não tem o que falar nesse sentido, né? Globalização da economia, tá? O Brasil, a partir de 1980, né? O Collor promoveu a abertura econômica do Brasil. Até antes o Brasil era um país fechado, né? E eu digo para vocês, se não tivesse feito, a gente estava lascado, né? Só para você ter uma ideia, o setor de tecnologia do Brasil era muito, mas muito, muito atrasado. Quem detinha esse monopólio era uma empresa chamada IBF, né? IBF, né? Ou seja, eu não sei como que ia chegar Samsung, Apple, Microsoft no Brasil, né? Então o que? Houve a globalização. O Brasil teria que se ingressar na economia. Já estava ingressando, então o modelo não tinha que mudar, não tinha jeito, né? Implantação do Plano Real, né, e a necessidade da reforma do Estado. Isso aqui tudo foi a concepção aí, né, da reforma do Estado, fazendo um diagnóstico para vocês. Recomendações do Consenso de Washington. Inclusive, eu vou passar para vocês o Consenso de Washington, já vi várias questões de prova a cobrar sobre isso. Eu quero passar para vocês o seguinte, eu estou explicando para você a administração pública gerencial, aquela que nós estamos construindo o pensamento do modelo que foi implantado em 1998, através da emenda constitucional de 19 de 98, né? De 98, né? Consenso de Washington. O que é o Consenso de Washington? O Consenso de Washington, claro, foi na cidade de Washington, nos Estados Unidos, onde foi a reunião dos grandes líderes da América Latina, né? México, Argentina, Brasil, Chile, né? Esses líderes, né, da América Latina, também todos quebrados, tá? Todos quebrados, todos falidos, né? E claro, o americano também quer vender os seus produtos aqui, né? Faz parte da globalização, né? E para a gente também é importante comprar esses produtos aqui para o quê? Para a gente perceber a qualidade que nós estamos produzindo esses produtos, né? E ele falou o seguinte, cara, eu vou dar uma cartilha para vocês, tá? Se vocês não mudarem, vocês vão quebrar, tá? E pode ter certeza que quem não seguiu a cartilha quebrou, tá? Quebrou, está quebrado aí. Em contrapartida, eu vou financiar suas reformas. E o Consenso do Washington, através do FMI, claro que financiou também essas reformas aqui no Brasil. Então, esse aqui é o contexto, né? E a forma que o Estado deveria ser administrado, a formação era o quê? A administração pública gerencial. Ou seja, resumindo essa contextualização, quais são os principais pontos da reforma que teve no Brasil? Ajuste estrutural do déficit público, né? Professor, ajuste estrutural, cara, orçamento era piada, o orçamento já era aprovado com déficits públicos, era permitido isso, né? Era permitido. O que é um déficit público? A despesa ser maior do que a receita, isso não pode acontecer, né? Então isso foi feito isso, ninguém pagava ninguém, nenhum ente da federação pagava outro, todo mundo dava o calote, cara, dívida interna, né? Era absurdo isso, né? Nesse sentido, o ajuste estrutural aqui, a lei Rita Camata, a lei Candir, né? E principalmente, ó, resultante disso, a lei de responsabilidade fiscal, redução do tamanho do Estado, tá? Houve sim uma redução do tamanho do Estado, né? Houve diversas privatizações aí, diversas privatizações que ocorreram, né? Isso era uma medida necessária, tá? Tá aqui, né? Vem comigo aqui. Privatização, com a redução de estatais aí, né? Aí a gente tem aí o setor energético, de distribuição, né? Nós temos aí o setor de telecomunicações, os maiores setores privatizados, né? A abertura do comércio internacional, o Brasil deveria estar incluso no mercado internacional, e aí melhorou bastante a nossa balança comercial, começamos a criar
commodities agrícolas para estrutura de produção, players, né? Players, grandes players no Brasil para competir no mercado internacional, algodão, soja, milho, né? Carne bovina e assim por diante. Carros, né? A gente vende bastante carro hoje em dia, então houve essa abertura econômica internacional, e claro, de importação versus importação, essa aí era, né? Eliminação das restrições de capital externo, ou seja, ó, se tem investidor no mundo aí, quer investir no Brasil, seja bem-vindo, né? Nenhum país do mundo pode fechar a porta para investidor externo. É trazer dólar a custo zero para o país, né? Grandes consequências positivas nós temos em relação a isso, né? Primeiro, que você melhora a sua reserva cambial, né? Segundo, que você produz renda, emprego, né? E assim por diante, né? Então, tínhamos grandes restrições em relação a isso. Abertura financeira às instituições internacionais. Hoje, né, então, antes era impossível você conseguir o empréstimo internacional e, claro, as taxas de juros internacional sempre foram menores que no Brasil, né? Outro ponto da reforma, a desregulamentação da economia, tá? Ou seja, muitos preços no Brasil eram preços controlados, né? Ou seja, olha aí o Estado controlando a economia. E ele colocou preços de mercado, escolha pública, né? Então aconteceu aí a teoria da escolha pública, né? Uma desregulamentação da economia, fazendo que a formação dos preços sejam livres. É claro, quando há excessos, né? A administração pública, o Estado tem que intervir, né? Tá aí para vocês, né? Pronto, né? Opa, tem mais aqui, né? Reestruturação do sistema previdenciário, para você ajustar as contas públicas. O sistema previdenciário sempre foi pauta, né? E é uma das grandes preocupações de todos os presidentes da República, porque ele não se paga, né? Da forma que foi concebido lá atrás, servia naquele momento. Hoje em dia não serve mais. E reestruturação, já passamos por 2 grandes reformas e com certeza teremos mais reformas aí no Brasil, aí, né? 2, 3, passamos 3 reformas, né? Investimento em infraestrutura básica, né? Investimento em infraestrutura básica. O Brasil carecia de estrutura básica, né? Eu pego aí na década de 90, praticamente nós não tínhamos estradas, as estradas eram todas destruídas, né? Ficamos aí sem esse investimento de estrutura básica em portos, né? Ferrovias, energia elétrica, né? Todos isso aqui são pontos da agenda da reforma, né? Fiscalização dos gastos públicos, disciplina fiscal, ou seja, tínhamos que instituir sistemas de controle mais eficientes, né? A disciplina fiscal, e também aqui temos a lei de responsabilidade fiscal que veio contribuir, né? Pronto, então esses aqui são aí os 10 pontos importantes da reforma do contexto da administração pública. É claro que todos esses pontos aqui, né, são contrários à burocracia, né? 100% da burocracia. Nós temos que ter o quê? Uma administração pública gerencial. Isso cai, gente, isso é importante você ter essa concepção, né? Professor, vem aqui rapidamente, né? Regras básicas do Consenso de Washington, né? Então aqui só a cartilinha, né? A cartilinha do Consenso de Washington, né? Gente, nada demais. Só fazer o dever de casa, tá? Só fazer o dever de casa. Primeiro, olha aqui, ó, disciplina fiscal, né? Disciplina fiscal. Os países que não seguiram essas orientações quebraram, tá? Quebraram. Estão passando por sérias dificuldades, né? Disciplina fiscal, só gastar aquilo que arrecada. Redução dos gastos públicos, né? Tem que ter uma preocupação constante com a redução dos gastos públicos. Uma reforma tributária. Essa agenda da reforma tributária, infelizmente no Brasil, isso não aconteceu de forma que trouxesse um impacto significativo para a sociedade. Juros de mercado, isso é muito importante, né? O que acontecia, né? O que é juros de mercado? Aquele que é praticado pela livre concorrência, regras de mercado, né? Acontece que o governo regulava a taxa de juros, né? Às vezes até subsidiava os juros, né? Ou seja, recurso público financiando coisas de mercado. Isso não pode, né? Hoje nós temos uma taxa de referência, né? Que é a taxa Selic, mas não é juros de mercado. Juros de mercado, cada banco faz a sua taxa, né? Só que o consumidor, ele sabe, eu tenho um dinheiro, né? Eu vou aplicar. Se está pagando
muito menos que a taxa Selic, eu estou perdendo, tem que pagar pelo menos a taxa Selic, né? Você está fazendo um empréstimo, você compara, pô, a taxa Selic está 6,5% ao ano, por exemplo. Eu estou pagando por ano 25%, ou seja, o juro é abusivo, né? Então você vai procurar outra, como é que eu vou falar assim, outra instituição financeira, né? Câmbio de mercado, preço de câmbio, né? Por muito tempo no Brasil, né? O câmbio era fixo, né? O Banco Central determinava o câmbio fixo. E quais as consequências disso? Muito grande, né? O Banco Central sempre estava tendo prejuízo para manter as taxas de câmbio, né? Então, isso são coisas de mercado que tem que ter alta regulamentação, né? A abertura comercial, isso aqui aconteceu, né? Quando o Collor saiu do Consenso de Washington, ele chegou no Brasil, imediatamente ele já fez a abertura comercial, houve a inclusão do Brasil houve inclusão no Brasil na globalização, no mercado internacional. Eu digo para você que esse aqui é um dos principais feitos da história do Brasil, né? Eu acho que ele não tinha noção do que ele estava fazendo, né? De um dia para outro, né? O que aconteceu? Eu tenho que contar isso para vocês. Eu tenho que passar base para que você interprete as questões. Você tem que ter esse juízo de valor, né? E isso é bem a minha época, né? De um dia para o outro, cara, né? Começou a ter um certo desabastecimento no Brasil, o cara chegou lá, abertura econômica. Então, facilitou as regras de importação, cara, né? Então, cara, você chegava no mercado, estava lá o leitinho brasileiro e o leitinho importado, ó, mais gostoso, né? Mais gostoso, mais barato, né? E mais chique. Você vai comprar qual? Você vai comprar o importado, né? Porque os nossos produtos eram de péssima qualidade, né? Péssima qualidade. Isso provocou o quê? Um aumento. As empresas que não conseguiram aí produzir em qualidade fecharam, né? Fecharam. Agora, aquelas empresas que aprenderam com isso, tá, e melhoraram a qualidade em padrões internacionais estão aí, porque hoje em dia, a consequência disso, Código de Defesa do Consumidor, então tivemos muitas consequências em relação a isso, né? Então aí, ó, abertura econômica, agenda, né? Vem comigo aqui, investimento estrangeiro direto, com eliminação de restrições, hoje é fácil investir no Brasil, né? Privatização das estatais foi feito também, desregulamentação, afrouxamento de leis econômicas e trabalhistas, né? As leis trabalhistas foram feitas agora recentemente aí com Michel Temer, né? Parte da reforma, né? Direito à propriedade intelectual, respeitar a propriedade intelectual. Então, isso aqui é o consenso de Washington, que o Brasil, né, claro, aderiu a isso aqui. Foram momentos muito difíceis aí, né? Aí tem que dar os louros àquele que pertence, Fernando Henrique Cardoso, né? Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso aí, até o próprio Fernando Collor de Mello, né? Então foram 12 anos aí seguindo essas regras, né? Claro que recebeu dinheiro para financiar essas ações aqui. E tinha que ser, né? Tinha que ser, deu certo, né? Aí você pega, eu tenho que fazer essa comparação, a Venezuela, né? Foi Hugo Chávez assumiu lá em 1989, 88, né? Negativa, aqui não tem nada disso, né? Daí você viu o que aconteceu, né? Graças a Deus, tá? Eu digo para vocês, né? Se nós não tivéssemos seguido este caminho, tá? Eu não sei como nós estaríamos hoje. Garanto para vocês, tá? Garanto para vocês, né? Disciplina fiscal, por exemplo, né? Lá, no caso da Venezuela, não tinha, né? Teve aí um rombo aí de 10 bilhões de dólares, né? Um exemplo, né? Um ano qualquer. O ideal é você emprestar dinheiro de fora para trazer dólar e equilibrar, você ter o laço da economia, né? Tá, Aí ele começou a perder credibilidade, não conseguia mais nada, caloteiro, não pagava dívida, nada, né? Aí conseguiu mais acesso. O que ele faz? Imprimir dinheiro. Casa da moeda é dele, né? Dele não, tá lá, né? Público, né? Para fazer gerou o quê? Hiperinflação, né? Acabou, né? Pronto, né? Tá aí, as regras, né? Bacana? Ok. Com base nisso tudo, né? Veio esse documento norteador, tá? Esse documento norteador, que é o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Inclusive, essa aula do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado,
completa esta aula, tá? Completa essa aula. Você tem que assistir essa aula também para você entender. Ele falou o seguinte: diante de todo esse cenário, como é que vai ser o nosso modelo gerencial, né? Primeiro, né? Olha só, né? Primeiro, tá? Que é o nosso modelo estratégico primeiro, né? Ele falou o seguinte, cara, o nosso modelo é administração pública gerencial. Eu já expliquei para vocês que a administração pública gerencial, tá? Que a administração pública gerencial é aquela que é focada em resultado. Tudo bem. Eu posso cobrar um resultado de você se eu não comunicar exatamente o que eu desejo de você? Sim ou não? E aí, gente? Não. Então, primeira coisa, mudar a consciência e o foco da administração pública, dos administradores e administrados, né? Para a definição precisa, né? A definição precisa dos objetivos que cada administrador público deverá atingir na sua unidade, né? Ou seja, cada um na administração pública, tá? Cada administrador deverá ter uma palavrinha mágica chamada de meta, né? Olha aí, de meta. De meta, né? Ok. Você sabe qual que é a principal diferença da administração pública burocrática para a administração pública gerencial? É exatamente essas 4 letrinhas, meta. Agora um papo cabeça, importante, para você ligar todas as informações que eu passei para vocês. Tá? Para você respirar e falar, agora eu entendi. A burocracia surgiu no início do século passado com tudo e deu certo. Ela surgiu com o seguinte modelo mental: desconfiança. Desconfiança. Desconfiança essencial nos administradores públicos. Por quê? Porque os administradores públicos antes eram patrimonialistas corruptos, ladrões do povo. Desculpa, então nós temos que ter controles rígidos, bacana. Deu certo? Deu, o Estado era pequeno. Aí foi passando, né, 50, 60, 70 anos. O Estado mudou, a situação mudou. Hoje tem globalização. As pessoas mudaram. O que aconteceu? Ao longo desse período todo, a sociedade passou a ser... As pessoas, tá? As pessoas, a sociedade, depois desse tanto assim, eles passaram a ser dignas de um tantinho assim de confiança. Lá no modelo burocrático não tinha nada, era zero. Agora tem um tantinho assim de confiança. Como eu confio em você esse tantinho, agora eu vou te passar uma meta. Quando você recebe uma meta, você está recebendo alguns recados importantes. O primeiro recado, cara, eu estou confiando em você para que você cumpra, atinja esse objetivo. Tá? Então, esse é o paradigma gerencial. Eu confio no cara? Confio. Totalmente, plenamente? Não. Confio um pouquinho. Bacana. Vai ter controle? Claro que vai ter. Tá? Então, a meta está aí. Então, cada um vai ter uma meta. Como eu confio no cara, como eu passei uma meta, e eu mesmo falo para você, eu desejo, tá, que você alcance essa meta. Então, eu desejo que você alcance essa meta, né? Como eu desejo que você alcance essa meta, eu não posso só dar a meta para você se eu não passar os meios necessários. Então, paradigma gerencial, com esse contexto todo, é o seguinte: você agora tem garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais, financeiros que lhe forem colocados à sua disposição para que possa atingir os objetivos contratados. Então, a partir de agora, você vai ter os meios necessários para cumprir a meta, né? Os meios, né? Olha aí. Então, eu tenho que te dar, os meios necessários, né? Os meios
necessários os recursos para que se atingir a meta. Ok. Professor, eu vou ficar controlando esse cara todo dia? Não. E agora? Eu vou controlar outra diferença aqui, ó, para o controle ou cobrança a posteriori. Amarelinho nesse cara, né? Tá? Dos resultados, ou seja, eu vou controlar através de indicadores de resultado lá na frente o resultado que você atingiu. O resultado que você atingiu. Cai muito em concurso que o cara coloca aqui a priori, tá? A priori, ó, a priori. A priori não é a posteriori. A priori é antes, é o controle nos meios, nos processos. A priori é da burocracia, aqui é gerencial, então é a posteriori. Isso você vai ter que saber. Isso cai em prova, né? Ótimo, né? Olha o nosso modelo gerencial aí formatando, né? E aí, professor? E aí veio a emenda constitucional de 88, né? Eu digo para vocês, né? Uma das coisas que teve, né? Olha só para vocês terem uma ideia, né? Então, a administração pública gerencial, esses 4 itens aqui é da burocracia, né? E a emenda 37, ó, a emenda 19 de 98, ó, incluiu esse E. Esse E aqui é de gerencialismo, ou seja, a administração pública gerencial, ela está alicerçada e apoiada em princípios da burocracia, com certeza. Ela não está negando a burocracia, né? Outro elemento importante, contrato de gestão. Este contrato de gestão foi incluído, esse parágrafo 8º, do artigo 37, no artigo 37 da Constituição de 88, através da emenda, né? Que é exatamente o quê? Para retratar o que eu já falei para vocês aqui do plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Autonomia gerencial, né? Autonomia orçamentária e financeira. Olha aí, eu tenho que conceder autonomia para que o sujeito produza os resultados. E vou fazer isso através de um contrato de gestão. Olha aí, autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Olha aí, pode ser feito na direta ou indireta, né? Poderá ser ampliada mediante, poderá ser ampliada, olha aí, dando autonomia ampliada mediante contrato. Que contrato é esse? Contrato de gestão a ser firmado entre seus administradores e o poder público, né? Que tenham por objeto a fixação de metas de desempenho, olha aí, tá? Para o órgão ou entidade cabendo a lei dispor sobre, né? Aí nós temos leis aqui de parcerias público-privada, temos lei das OCIPs, leis das organizações sociais, né? Das agências e assim por diante, né? Então, olha, isso aqui é o contrato de gestão. É ampliação da autonomia para se atingir os meios, né? Aí muda completamente o foco de meios, né? A lei vai dispor sobre o prazo e duração do contrato, né? Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações, responsabilidade do dirigente e a remuneração do pessoal. Bacana? Magnífico. E aí? Isso aqui não cai na prova de administração pública, não cai? Olha só. Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, FCC 2018, cargo de analista. O modelo de administração pública gerencial implantado no Brasil a partir dos anos 90, olha aí, né? Introduziu algumas inovações em relação ao modelo burocrático. Dele, se diferenciando entre outros aspectos, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, que o modelo de administração pública gerencial, tá? Ele vem diferenciar em alguns aspectos, né? Claro que nós temos aqui vários aspectos que são comuns, né? Letra A, possibilidade de contratualização de resultados e ampliação de autonomia das entidades. Exatamente. Esse item 1 é o contrato de gestão, né? Ampliar, ou seja, você vai ampliar a autonomia para ele administrar os seus meios necessários para se atingir
um resultado contratualizado, uma meta, né? Controle de resultado, né? É o contrato de gestão, né? Então ele está se referindo aqui, ó, isso aqui é 100% o que? Gerencial, ao artigo, vamos colocar certinho para o seu caderno ficar bonitinho, né? Constituição Federal de 88, tá? De 88, né? É artigo 37, parágrafo 8º, parágrafo 8º. Bacana. Então, o item 1 está, ele é verdadeiro. Item 2, verticalização. Gente, tá errado. Verticalização, né? Verticalização, ela é da burocracia, tá? No modelo gerencial é horizontalização, tá? É horizontalização, tá errado, né? Vamos lá, verticalização das estruturas hierárquicas, tá errado. Ela é o quê? Ela é uma horizontalização. Verticalização aqui é exclusivamente da burocracia. Vem comigo. E combate ao patrimonialismo. Gente, olha que pergunta, isso aqui já caiu em várias provas de concurso. Olha como o exercício nos ajuda a aula, né? Patrimonialismo, né? Gente, o combate ao patrimonialismo é, claro, inerente à burocracia e também ao gerencialismo. O gerencialismo não aceita o patrimonialismo, tá? Pelo menos de forma oficial. Então está errado pelo item 1, né? Questão boa, bacana, né? Vem comigo aqui. Meritocracia. Vamos lá. Meritocracia, tá? Claro que é de burocracia e é também do gerencialismo, né? Ele vai também, é comum os dois, né? Esse exemplo aqui. E controle dos processos administrativos. Aí esse não. Controle dos processos administrativos são dos meios, né? É exclusivamente da burocracia. Questão top de linha, né? Então, gabarito letra A, sem medo de ser feliz. Gabarito letra A, sem medo de ser feliz. Bacana, né? Ótimo, né? Vem comigo. EBSER, CESP 2018, cargo de analista. Entre os parâmetros norteadores da nova administração pública e administração pública gerencial, destacam-se a adoção de indicadores de desempenho, claro, e controle de resultados, claro. Então, indicadores de desempenho, inclusive a metodologia da iniciativa privada que foi adaptada para a administração pública e controle dos resultados nos fins aí, a posteriori também. Questão muito fácil essa, gabarito correto, né? Gabarito correto, né? Ok. Prof, quais são os princípios da administração pública gerencial? Tá aí. Então, tá lá. Vocês entenderam, gente, como é que é, tá? É novo para vocês, eu sei que é diferente, mas vem comigo, né? Quais são os princípios? Tudo que está aqui pode cair na prova sua. Tudo. Então, primeiro, descentralização administrativa, né? Isso aqui está no plano diretor, através da delegação de autoridade para os administradores públicos transformados em gerentes crescentes e autônomos, né? Contrato de gestão da administração direta e indireta ali, descentralização administrativa, né? Tá ali, sem a criação de novos órgãos internos, né? Descentralização política, né? Então, hoje em dia, o de cima aqui é mais o empowerment, né? Empoderamento, tá? Então, dentro lá do seu chefe lá, né? Hoje a burocracia centraliza muitas decisões, né? Centraliza, né? Então eu vou o quê? Desenvolver o meu gerente. Então eu vou fazer uma descentralização administrativa. Termo esse um pouco de administração que vem conflitar um pouco com o direito administrativo, né? Descentralização política, né? Descentralização política. A Constituição de 88 ela foi muito centralizadora das políticas públicas, né? Na União, só que a União está lá em Brasília, cara, não consegue enxergar o que está lá no município, né? Então, transferindo recursos e atribuições para os níveis políticos regionais, para os estados e os locais, para executarem as políticas públicas. Exemplo disso aí, Minha Casa Minha Vida, que executa, né? Grande parte desse governo são os municípios, né? Vamos lá, achatamento organizacional, né? Na burocracia, é altamente verticalizada. A gente viu uma questão sobre isso, né? Ou seja, vários níveis hierárquicos, né? O cara que está aqui na base, para falar no topo aqui, no estudo lá do Ministério da Reforma do Aparelho do Estado, o MARI, né?
Cara, esse cara aqui, meu, tinha 20, tá? 20 posições, ó como era lento, né? Houve o que agora? Um achatamento, né? Tá aí, né? No máximo aí, 5, né? 5, 3, né? 4, dependendo do órgão. Então, achatamento para quê? Para as decisões serem mais rápidas, né? Para o quê? Para o topo estar mais próximo aqui da realidade, né? As organizações com poucos níveis hierárquicos através do piramidal. Tá? Isso cai em concurso, tá? Esses princípios aqui caem, são princípios da administração pública gerencial. Outro, desconcentração organizacional. A desconcentração organizacional é você criar órgãos especializados dentro da própria estrutura, né? Vamos lá, uma superintendência de controle e regulação. Você descentraliza, né? Aí faz lá, ó, regulação e outra de controle, né? Estratégia, macete para vocês. Tudo que é descentralização, ó, né? Tudo que vem a ser o quê? Vem o quê? Aqui não cria-se uma nova pessoa política, tá? É pessoa jurídica, ok? Tudo que é é gerencial. Outro, né? Confiança limitada, não total, tá? E não da desconfiança total. Desconfiança total é burocracia. Como tem agora uma confiança limitada, eu posso atribuir uma meta para o sujeito, né? Continuando aqui, controle por resultados, né? Sem dúvida nenhuma, de todos os princípios, os mais cobrados pelas provas, controle a posteriori, não é a priori, ó. Ao invés de um controle rígido, passo a passo, dos processos administrativos, ou seja, processo nos meios, aqui que a administração se torna autorreferente, né? É claro que o nosso caminho é muito longo ainda a ser percorrido, mas a gente vai percorrer. Foco no cidadão, a administração voltada para o atendimento do cidadão, ao invés de ser autorreferente, né? Foco no cidadão. Grande diferença exclusiva, tá, do gerencialismo, né? Vem comigo. Profissionalização da alta burocracia, do chamado núcleo estratégico, que é a adoção de carreiras de servidores públicos, né, estratégicos, altamente capacitados para atuar no núcleo estratégico, uma alta burocracia para dar continuidade às políticas públicas, né? Controle social, a accountability, né? Ou seja, não só controles formais. O que vem a ser a accountability? É um termo lá em inglês, né, que não tem uma tradução certa para o português, mas significa o quê? A transparência, trazer a população, administrar a população, a sociedade para dentro do Estado, para ser ouvido, para ajudar na gestão, para contribuir no controle, né? Ampliação. Aqui surgiu a decorrência desse item aqui, é o grande número de ouvidorias existentes no Brasil todo. Bacana? Então, esses 9 princípios você tem a obrigação de saber, tá? São todos, resuminho do resuminho, do que pode ser caído na prova, todos são elementos da administração pública gerencial no Brasil, tá? Ok? Vem comigo. EBSER, CESP 2018, cargo de analista, né? A centralização administrativa é um dos pressupostos do modelo da administração pública gerencial errado. É o contrário, né? Gerencial é tudo descentralização, desconcentração, descentralização política. Esse aqui é burocrático, é muito fácil. Então, gabarito errado. EBSER, CESP 2018, cargo de analista. Vem comigo. A administração pública burocrática é autorreferente, correto, né? Ao passo que a administração pública gerencial é orientada para o cidadão. Corretíssima, a diferença, autorreferência, o foco, né? O foco são os meios, porque os melhores meios para se atingir os fins, né? Então a prioridade é dos meios, é como fazer, né? Agora não, o gerencial é orientada para o cidadão no resultado, né? Ou seja, aquele que realmente paga, que tem que receber o serviço. Muito bem elaborada essa questão, gabarito correto, corretíssimo, né? EBSER, CESP 2018, cargo de analista. São características do modelo gerencial. Vem comigo. A impessoalidade. E aí, professor? Cara, impessoalidade, o cara não agir com seus temores pessoais, é da burocracia, concordo, né?
E também não é um princípio negado pelo gerencialismo. O cara tem que ser impessoal. Claro que tem. Controle baseado nos processos. Este cara aqui, ele é 100%, né? Burocracia, né? Um dos principais diferentes, né? Avaliação de desempenho, né? A avaliação de desempenho não tem carreira, progressão? Sim, a avaliação de desempenho. Ele é da burocracia e gerencial. Tá aí. Pronto, tá aí. Aqui é para você aprender, cara, né? Então tá errada a questão. Aqui não é auto-engano, aqui é para você aprender, cara. Aprende, né? É claro, esse tipo de assunto aqui, cara, você só aprende com quem realmente sabe, né? Tem profundidade, tem conhecimento de causa para ensinar. Quem não tem, é um auto-engano, pode ter certeza. Então, gabarito errado, né? Prefeitura FCC 2018, cargo de analista, né? A adoção do modelo gerencial de administração pública trouxe, entre outras mudanças, de paradigma em relação ao modelo burocrático, né? Ou seja, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo alguma coisa que é de mudança de um paradigma gerencial, né? Que não o burocrático. Vem comigo. Controle dos resultados das ações públicas. Isso é uma mudança do paradigma gerencial correto. Então, esse item aqui está correto, verdadeiro. Vírgula. Exercido a posterior. Verdadeiro. Ok. Aí vem. Adicional ao controle meramente formal. Professor, e a priorístico, né? Olha só. Adicional ao controle meramente formal e a priorístico. Eu pergunto para vocês, para a gente fazer essa questão. Na administração pública gerencial, não existe nenhum tipo de controle nos processos, nos meios, certo ou errado. Na administração pública gerencial, nós não temos nenhum tipo de controle de processos nos meios, certo ou errado? Errado. Nós temos, sim, controles no processo. Claro, tem que ter, só que ele não é o prioritário, não é o foco principal. Este controle nos processos, ele é meramente formal e a priorístico, ou seja, não é prioridade. Gabarito verdadeiro, top de questão. Parabéns ao examinador que fez uma questão como essa. Este cara realmente entende de administração pública, burocrática, gerencial e patrimonialista, né? B. Meritocracia, correto, tem nos dois, né? Em substituição ao clientelismo, errado, né? Tem nada, ó, próprio do modelo burocrático, ó. O clientelismo é próprio do modelo patrimonial, tá errado aqui, né? Ok, né? É claro, meritocracia, né? Existe nas duas, né? Então não é uma mudança significativa, né? Especialização técnica dos servidores, abandonando o patrimonialismo próprio do modelo burocrático. Gente, o patrimonialismo não é próprio do modelo burocrático, né? É do modelo patrimonialista, né? O que acontece? Que nós temos hoje uma cultura patrimonialista muito forte, né? Que ele adentra dentro de hetzings, né? Políticas clientelistas dentro da burocracia. D, então tá falsa B, falsa A. Vamos de D. Verticalização, tá errado, né? Horizontalização, né? Achatamento da estrutura organizacional. Letra E. Transferência à iniciativa privada de atividades inseridas no núcleo estratégico. Errado. O núcleo estratégico, a gente vai estudar isso na aula do Plano Diretor da Reforma do Aparelho Estado, ele é 100% estatal, né? Estatal. Então, está errado aqui. Então, gabarito, letra A, uma questão top de linha, uma questão extraordinária, muito bem trabalhada esta questão aqui, né? Ótimo, né? Puxa, professor, eu não acredito que estou aprendendo. Você está aprendendo isso aqui de forma completa, base, né? Próxima. TCE, Pernambuco, Paraíba, CESP 2018, cargo de auditor. O modelo de administração que admite o cidadão como cliente dos serviços do Estado denomina-se, né? Ou seja, o cidadão ele é um cliente. Qual que é o modelo aqui? Administração pública gerencial,
questão dada para a galera, né? Então, letra E. ANAC, ESAF 2016, cargo de analista, né? Vem comigo aqui. Constituem características próprias e inovadoras do modelo gerencial. Ó, próprias e inovadoras, ou seja, 100% gerencial, tá? Vamos lá. Combate ao patrimonialismo. O combate ao patrimonialismo, surgiu com a burocracia e também a administração gerencial combate isso aqui, então tá falsa, tá? Controle dos resultados, verdadeiro. Controle dos resultados, ele é inerente 100% ao gerencialismo. Formalização dos processos, né? Formalização dos processos tem na burocracia, que inclusive é o foco principal, mas também tem formalização dos processos no gerencialismo. Tem que fazer isso, né? Claro que não é prioritário, né? Profissionalização do corpo técnico. Também, né? Ele é da burocracia, como o gerencialismo. Na administração pública gerencial, não abandona a ideia de concurso. Tá? Não abandona, pode ter certeza disso, né? Vem comigo. Hierarquia e meritocracia também são dois, né? Que é burocracia e gerencialismo. Tá? Então, cara, você tem que assistir a aula de burocracia, né? Aqueles principais elementos de burocracia, né? São elementos aí da burocracia que não são o quê? Abandonados pelo gerencialismo. E as bancas estão cobrando exatamente isso, tá? Então, você vai acertar. Então, o gabarito correto é a letra B de bola, né? Ok. Gente, só para completar alguns assuntos importantes aqui, tá? O nosso modelo de reforma no Brasil, que adotou esse tipo de administração pública gerencial, uma das principais escolas que influenciaram essa reforma, o nosso modelo gerencial, foi a reforma da Inglaterra, inglesa, gerencial britânica, né? Claro, conduzida, né, principalmente, né, nessas primeiras fases aqui, pela primeira-ministra Margaret Thatcher, né? A Dama de Ferro, né? Então, a Inglaterra estava praticamente quebrada, né? Precisava de reforma, o governo dos déficits públicos, né? E precisava, né, se ajustar aí em relação aí a administração pública em relação aí à sua receita, à sua performance. Então, nós temos aqui 3 grandes etapas da reforma do modelo inglês, né? Isso cai em concurso, né? Então, primeiro, o modelo gerencialismo público, ou seja, estava um caos completo, né? Cara, a Dama de Ferro chegou e bateu duro, tá? Mandou embora mais de 50 mil servidores públicos na Inglaterra, chamou de Dama de Ferro, ela foi na televisão, chamou, desculpa a expressão aí, mas eu tenho que retratar os fatos que ocorreram, né? Chamou de vagabundo os servidores públicos, se fosse bom, competente, estaria na iniciativa privada, enfim. Então, o primeiro modelo, né, focou o quê? Né? Que é o modelo do gerencialismo puro, né? Eficiência, né? Produtividade. Então ele queria o quê? Mais produtividade da máquina pública, mais eficiência, né? Ou seja, economia produzida na máquina pública, né? E o foco, né? Aqui é o foco, né? O foco era o quê? Eram os contribuintes, né? Os contribuintes que estão lá, dá o quê? Respeitar os contribuintes, o dinheiro deles, né? Taxpayers, né? Peers, né? Então aqui esse aqui é o foco, né? Claro, é um modelo o quê? Incompleto, né? Por quê? Porque ele não viu a qualidade do serviço prestado. Aí teve a segunda grande onda da reforma, que agora o foco era o quê? Era o cliente, né? Era um consumidor. Então nós teríamos que dar o quê? Entregar serviços públicos de maior qualidade, mais efetividade. O que vem a ser efetividade, né? Satisfazer as necessidades da sociedade. Esse é um princípio, é um pensamento vigente da administração pública, né? É importante, né? E aí foi evoluindo o processo de reforma, né? Fomos aqui para a terceira fase, né? Que é um serviço público orientado para o cidadão. Olha isso, agora não enxerga o cara lá como cliente, né? Aqui estava muito empresa o quê? Empresa privada, né? Agora o cara o quê? O foco é o cidadão. Nós queremos que esse cidadão aqui, ó,
E a gente vai prestar conta, trazer a accountability, equidade, igualdade, né, das políticas da administração pública. Então isso aqui pode cair na prova, cara. Você vai ter que ler esse cara, ter uma memória fotográfica aqui, fazer esse alinhamento muito importante, porque isso pode ser cobrado em prova. Bacana, meus queridos alunos? Ótimo, né? Então isso aqui serviu de grande orientação aqui para as nossas reformas, né? É claro que isso aqui a gente pode fazer uma aula específica sobre isso aqui, tá? Vem comigo, né? Agora o seguinte, estrutura de poder, né? O que traz resultado, né? Estrutura de poder, vou aqui, exemplo, patrimonialismo, né? No patrimonialismo, quem que detém o poder? Quem é aquele cara que manda, né? Aquele cara que manda é aquele cara que é o rei. São aqueles subordinados mais próximos ao rei. É uma relação de fidelidade pessoal. Então a estrutura de poder vigente no patrimonialismo é o quê? É o amigo do rei. Quanto mais próximo de quem está no poder, na pessoa, tá certo? Tem poder. E na burocracia? É o cara que vem ocupar um tal de cargo, né? Vou colocar aqui, né? Rei, né? O cargo que é a estrutura de poder. Você deixou o cargo, você não é ninguém. É somente o cargo que traz poder, tá? Isso aí é importante para você entender. E no gerencialismo, né? No gerencialismo, a estrutura de poder vai ser aquele cara que traz resultado, né? O cara que traz resultado, o cara que cumpre as metas, né? Tá aí. Então, só uma filosofia, uma sociologia para você entender bem a diferença. Se você conseguiu, depois dessas 3 aulas, compreender esse processo aqui, eu me dou por satisfeito, cara, né? Então, estrutura de poder são diferentes. Pronto, né? E agora, professor, terminamos essa magnífica aula para vocês aí, tá? Se você está assistindo a aula no nosso site aí, clica lá, avalia a nossa aula aí, coloca um comentário, porque eu vou ler seu comentário, tá? Bacana, meus amigos, vem comigo aqui. Vamos para o encerramento de sempre aqui, né? Você vê aqui, esse aqui é o filme lá, Karate Kid, né? O mestre aqui, né? Entregando um presente aqui para o seu pupilo, né? Tá aí, ó, mestre Ian em Karate Kid 2010. Eu vejo esse filme aqui, eu assisti esse filme lá atrás, né, quando eu era bem moleque, adolescente, né, Daniel San, né? A vida pode até te derrubar, mas é você quem escolhe a hora de se levantar, né? Então a vida pode até se derrubar, e a vida derruba a gente, cara, derruba. Só que você que tem que se levantar e você que escolhe a hora. Não adianta lamentar, você tem que sempre o foco para frente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se quiser. Fui, tchau. Clique lá.